Beleza, tu faz esse passe, né? Tá. Então, boa noite todo mundo. Meu nome é Richard, sou engenheiro de software na Liferay. Eu entrei aqui faz um tempinho já. Eu entrei inicialmente na equipe de suporte e aí fui movido para a equipe de engenharia. Hoje eu trabalho com produtos como Objects, Workflow, Calendar Forms e também auxilio algumas outras equipes, tirando algumas dúvidas técnicas pontuais. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma apresentação com o tema de Container Wars, Logs Contra-Atacam, que seria uma análise de content dumps. E essa abordagem um pouco mais lúdica e trazendo um pouco de um contexto mais cinéfilo, né, assim dizendo, falando sobre Star Wars, logs, seria mais para contexto de fixação mesmo. Eu não sei, eu não sabia como seria a diversidade de participantes, mas eu acredito que, estando na área de tecnologia, é muito mais provável, existe uma probabilidade maior das pessoas gostarem de Star Wars do que odiarem. Então, a minha pegada foi tentar abordar o máximo de pessoas com exemplos voltados a esse universo. Bom, a tabela de conteúdo que eu vou falar aqui hoje, ela segue esse padrão aqui. Vai ter uma introdução simples, falar o que são dumps, logs, a importância deles na Liferay, e técnicas de diagnóstico, exemplos de análise e uma sessão de perguntas e respostas no final. Para começar, eu queria que todos pensassem aqui no processo de execução de alguma aplicação, de algo que vocês utilizam no dia a dia. Quando a gente está em uma rede social ou quando a gente está utilizando a própria aplicação Liferay, pessoas não técnicas elas acreditam que um processo ele segue um fluxo linear, né? Então a gente está utilizando ele, vai ser gerado uma requisição, vai ser feito, vai ser solicitado algo para o meu sistema, ele vai ser executado, recebido pelo usuário e no final das contas terminado e por aí vai. Tudo que a gente faz no dia a dia é pedir requisições, ter como respostas o que a gente buscava, ou às vezes não encontrar respostas e receber erros, e iniciar um ciclo é, redundante, né, e que vai acontecendo várias e várias vezes. Mas no final das contas não é isso. Isso é uma teoria mais bonita, assim dizendo. Na realidade, a gente tem um fluxo parecido com esse. Quando a gente pede para que a aplicação da gente faça um processo, que inicie um processo, ou seja, que uma sequência de passos seja iniciado e que para que seja executado e respondido no final com o que a gente realmente quer, é basicamente isso que a máquina virtual da linguagem vai entender, em uma camada mais interna e mais de baixo nível, né? Então a gente vai iniciar um novo processo, ele vai ser executado, mas no decorrer de todo o processo, como a minha máquina virtual e dentro do contexto da Liferay, a máquina virtual da Liferay, ela vai ser a JVM, ela pode sofrer algumas interrupções durante a execução de um processo que façam com que ela não finalize, e sim ela vá para uma pilha de bloqueio e que para que algo com mais prioridade consiga ser finalizado antes e logo após volte ao que estava sendo executado. Então, tudo isso se resume ao fato de que nem tudo segue uma sequência linear, né? Nem tudo vai ser inicializado, executado e finalizado. E sim, tudo vai ser inicializado, mas pode sofrer interrupção, ir para um outro espaço e depois ser pego desse espaço e voltado para a execução. E tudo isso que a gente faz no dia a dia, utilizando rede de computadores, quando a gente está falando de fluxos de processos, isso consegue ser verificado por uma pessoa mais técnica para que traga informações suficientes para a gente ver características específicas durante a pipeline, né, o processo de execução de diversas aplicações. Em- Mas aí a gente vai de fato para agora o que são logs e dumps. É, No dia a dia de um desenvolvedor, o que a gente mais vê é essa tela, né? Que são
letras e mais letras com conteúdos em preto e branco, algumas pessoas as colocam preto e verde. Eu sou o time de deixar o padrão mesmo, e já basta o estímulo sensorial e visual que a gente tem utilizando computadores. Mas o que a gente mais vê é essa tela. E o que é essa tela? Essa tela contém informações que vão desde a inicialização da nossa aplicação, quando a gente dá o Catalina SH para poder startar o meu serviço, ou utilizando o Docker, a gente dá um Docker run, e aí já tem o Liferay empacotado ali dentro, e ele vai ser inicializado para que eu utilize ele com o conceito de containers, comunicação. Se eu estou utilizando um microserviço também, a gente vai ter algumas informações que vão ser lançadas para a gente no contexto de boot mesmo, né, da inicialização, para que a gente consiga ver a saúde do que está sendo executado. Então, a gente consegue ver se aquela informação ali está condizente com o que eu quero executar, se está dando algum erro, se tem algum warning que o sistema quer que eu saiba, se tem algo sendo utilizado na porta e, enfim, eu não vou conseguir rodar a minha aplicação. E aí, quando a gente tenta falar um pouquinho mais para o contexto de logs, dumps e threads, hips também, e fazendo alusão com o universo de Star Wars, pode ser uma maneira divertida e que faça com que a gente comece a pensar um pouco mais como o universo cinematográfico pode estar dentro do nosso dia a dia. Isso vai fazer com que, pelo menos eu acredito, a gente consiga fixar um pouco mais essas informações aqui. Então, vamos utilizar uma metáfora do universo de Star Wars para aplicar esses conceitos. Logs seriam basicamente as informações que vocês estão vendo aí, que vão estar, que é uma sequência de eventos, né, e atividades que vão ocorrer durante o meu sistema. Então, o log ele consegue ser um paralelo de um diário de um Jedi. O Jedi ele vai mostrar toda a narrativa dele, de todo o processo evolutivo dele durante a evolução, né, de guerreiro para se tornar um Jedi. E aí esses diários eles vão ajudar essas pessoas, né, esses guerreiros a se tornarem bons guerreiros. Em paralelo, a análise de logs faz com que a gente se torne bons desenvolvedores. Eu acredito que no processo de evolução da gente como engenheiro de software, quanto mais informação, melhor para a gente poder traquear e analisar um problema que está acontecendo. Eu, particularmente, quando eu me deparo com um problema e eu tento resolver um problema que não tem algo que eu consiga iniciar um processo investigativo, um log ou um warning ou uma fumaça, algo que faça eu identificar de onde está surgindo o problema, já me dá um nervoso, eu já fico preocupado porque é para isso que os logs servem, né? A gente precisa verificar como é que os eventos estão acontecendo dentro da nossa aplicação. Então, essa tela preta aí com informações brancas são realmente úteis. Já os hip dumps, a gente pode fazer um paralelo com o olho do Mestre Yoda, né? Quando a gente está com durante a execução do meu serviço, a gente vai precisar inicializar, instanciar vários objetos. E aí, na instância desses objetos, eles vão ser consumidos ao ponto de que a gente precisa verificar como é que eles estão se comportando, se esses objetos já estão em desuso, se esses objetos ainda estão sendo utilizados, o ciclo de vida dele, basicamente, né? Então, imagine um momento em que o mestre Yoda ele usa a força para visualizar o interior dele, interior de um planeta, interior de algo que ele precisa verificar o risco, né, antes de realmente ir lá. Isso seria basicamente o hip dump. A gente vai estar verificando o conteúdo de informação que traga, que a gente, na verdade, a gente vai estar verificando vários dados que, no final das contas, a gente vai, com o nosso olhar criterioso e crítico, a gente vai conseguir classificar o risco daquilo, né? Já os thread dumps, a gente consegue fazer uma análise
de threads mesmo, e threads nada mais são do que uma pilha, né, de passos que a minha CPU ela vai estar executando durante o processo de execução do meu sistema. Então, se a gente tirar uma foto, eu gosto de utilizar a alusão a uma fotografia. Threads e heap dumps nada mais são do que fotografias que são tiradas em um momento específico que fazem com que a gente consiga entender um pouco melhor do nosso sistema. Então, threads e heap dumps trabalham dessa forma. Quando a gente vai para a parte de RAR, quando a gente vai para o contexto mais de aplicação web e a gente quer entender um pouco mais de uma execução no nosso navegador, a gente consegue tirar um dump, né, que se chama RAR, né, que é o HTTP. Archive. E aí a gente com esse arquivo HTTP a gente consegue entender mais como as aquisições elas estão sendo feitas, qual é o fluxo de execução que está sendo feito, mas a nomenclatura mais correta para um RAR seria o RAR file mesmo do que um RAR dump. Uma vez que um dump é uma fotografia e um RAR, na verdade, vai ser um arquivo que vai ter o contexto ali da minha aplicação, né, rodando no protocolo HTTP. E aqui eu trouxe para vocês um comparativo entre thread, heap e RAR. Como vocês podem ver, o thread ele está focado de fato na thread, o heap na memória, e o RAR ele está focado no tráfego de rede entre o navegador e o servidor. O principal objetivo do thread é diagnosticar problemas, como, por exemplo, problemas de concorrência, o de heap, problemas de memória, e o de RAR, problemas que geralmente estão atrelados a problemas de front-end ou performance de rede, tempo de resposta. Alguns detalhes é que os thread dumps, eles vão ter todo o contexto daquilo que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, vai estar explicando se um fluxo ele está sendo executado, se ele está bloqueado, se ele está esperando. Isso é informado, lançado visivelmente durante o arquivo que a gente vai estar analisando. Já o heap dump, ele vai mostrar como os objetos estão na minha memória. Então, a gente roda um comando, ele vai fazer com que a minha própria JVM vai tirar uma foto do momento dos objetos que estão no meu sistema e eu vou conseguir baixar esse arquivo e com o uso de alguma outra ferramenta eu vou conseguir analisar todos esses objetos. Se tem um objeto que está consumindo mais memória, que é o que a gente chama de vazamento de memória, né, que ele está utilizando mais memória do que o necessário, se a gente tem o uso excessivo da heap, se ele conseguiu atingir um uso de memória muito grande, o que não é indicado, porque isso pode dar um downtime na minha aplicação. E o hard-dump a gente vai conseguir ver os gargalos, né? O bottleneck de alguns contextos de rede. E se tem alguma página que está com carregamento lento, a gente consegue ver se está relacionado à própria rede do cliente. Se a gente consegue ver também se tem algum problema de desempenho também na aplicação web, com o fluxo de carregamento das páginas, uma vez que não é uma fotografia, sim, a gente consegue ver todo um fluxo que foi percorrido dentro de uma aba do browser. E algumas ferramentas para análise para cada uma desses dumps ou arquivos são esses aí, né? Então, o thread a gente geralmente utiliza o Visual VM, o Thread Dumping Analyzer, a gente tem outros que estão na web, tem como qualquer outra ferramenta hoje, se hoje eu quero fazer uma conversão de JPEG para PNG ou de DocX para PDF, vai ter na web, é só pesquisando conversor online, a gente também consegue fazer análise de thread, heap, RAR online. O RAR em si, ele já está dentro do próprio browser, mas isso a gente vai deixar um pouquinho para depois. E o RAR, ele também pode ser visto dentro de ferramentas como o Postman, que são utilizadas para desenvolvedores para a gente poder ver como é que estão os nossos endpoints, criação de endpoints e comunicação também com outros serviços do sistema. Mas, em suma, a gente utiliza as ferramentas de desenvolvedor que os próprios browsers, eles disponibilizam para a gente. Então, eu particularmente gosto muito da abordagem do Chrome, eu acho uma interface um pouco mais clean
apesar da Firefox ele ser muito conhecido também pela qualidade do conteúdo dele, inclusive da documentação técnica, né, relacionada à web. E a importância desse conteúdo no Life3D XP é o que a gente vai ver a seguir, mas por enquanto, a gente tem alguma dúvida, Anne ou pessoal? Ainda não. Estamos aqui. Beleza, Sim. então vamos dar continuidade. Ah, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um filme. Eu não sei se alguém aí já assistiu esse filme, mas se assistiu, eu queria que alguém comentasse aí no chat. Anne me disse se alguém respondeu, dá 5 segundos. Beleza. O Wellington Ah, falou 1984, já assistiu. caramba, Wellington. Boa. Eu acreditava que ele saberia mesmo. Mas sim, esse é o filme do livro 1984 de George Orwell, que fala basicamente sobre o Big Brother, né? Como o sistema ele está analisando e observando a gente a todo momento. Isso é dado pelo contexto do Big Brother, e como a gente pode ver, foi utilizado como base para muito do cinema contemporâneo que a gente tem hoje, mas também para redes e a gente também tem esse contexto introduzido no reality show, como o próprio Big Brother, é, que seria algo sendo observado 24 horas por dia. Mas o que isso tem a ver com log, threads, dumps, todos esses conceitos que a gente vem discutindo até então? Em 1984, introduz o conceito de observabilidade, que nada mais é do que uma camada acima do monitoramento. Quando a gente aplica a palavra observabilidade, a gente está falando sobre a possibilidade da gente gerar informação a partir de algumas métricas, a partir de algum dado que a gente recebeu. Então, com as ferramentas anteriores, e que eu citei, ou ferramentas que vocês podem ver no dia a dia, a gente vai ter algumas informações que vão estar ali dispostas na tela, que a gente consegue observar e dizer, caramba, beleza, isso aqui está muito alto, a gente está lançando informação a todo momento aqui durante a execução do meu servidor, mas eu não estou, de fato, analisando isso. Isso apenas está sendo mostrado para mim. Quando a gente olha para aquilo com um olhar crítico, com a visão crítica, a gente traz o conceito de observabilidade, que ter insights o suficiente para melhorar a qualidade do meu serviço. Então, no próprio Life3D XP, né, que é o nosso sistema, a gente vai ter uma aba lá no Control Panel de Server Administration, que é a administração do servidor. E aí, nessa administração do servidor, a gente vê um pouco da memória usada, a gente tem essa renderização aí, essa interface um pouco mais amigável para a gente ver o consumo, a gente vê que se a gente chegar na memória total atingida, vai ficar ali no vermelho e vai ser preocupante, a gente precisa, de fato, levar isso um pouco mais acima, conversar com a equipe de infraestrutura, conversar com a equipe de gerenciamento de ambientes, a equipe de DevOps também para entender se não está acontecendo um ataque ou algo do tipo. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que dentro dessa página de Server Administration, a gente também tem um botão aqui para executar a geração de thread dumps. Existem outros contextos para poder gerar thread dumps, gerar a informação que a gente quer analisar, mas aqui, out of the box, a gente consegue também gerar um thread dump das threads naquele momento. Seria uma execução pontual, se a gente apertar o execute, a gente vai estar throwando isso, lançando isso no log do meu servidor. Então, essa informação estaria ali disposta, eu precisaria copiar ela e aí colocar dentro de um arquivo para poder fazer uma análise posterior, fazer análise no próprio arquivo. Se você estiver utilizando o Liferay com serviço cloud, isso também vai ser gerado lá no seu GCP, você consegue fazer uma análise um pouco mais específica. Mas para você executar esse thread dump a priori, não sei se alguém aí está com o Liferay rodando, mas para você executar isso, você precisa habilitar no caso, subir o nível de log dessa classe aqui em específico, Edit Server MVC Action Command. Caso contrário, ele vai dar um erro, né? O próprio log do servidor ele vai dizer que tem um erro,
ele está dizendo que precisa de um log level um pouco mais específico para essa classe. Porque se não for uma classe que tem um nível de log específico, e aí a gente tem uma outra aba ali, que eu já vou passar aqui, que a gente consegue ver o log level das classes que eu estou utilizando no meu library. Se eu não setar um log level específico, presume-se que o nível de log de uma classe ela seja off. Então, eu preciso introduzir que uma classe ela precisa de um nível de log específico. Então, eu aperto nesse botão new, adiciono ela e deixa eu ver se funciona. Funcionou. Isso aqui não é o serviço, tá? É só uma mudança de slide. Aí a gente consegue informar que a gente quer que essa classe esteja num nível específico. Para a gente, como o próprio servidor disse, ele quer que seja do nível info. Então, vamos colocar ele do nível info. E ele vai dar e assim a gente consegue ter a informação do thread dump pelo server administration. Mas só voltando aqui, a gente também consegue limpar o GC, né, o garbage collector, para limpar um pouco da memória. E dentro dessa página específica do server administration, a gente consegue trabalhar com cache também. A gente consegue trabalhar um pouco melhor objetos de memória, objetos que estão sendo usados, quer dizer, que não estão mais sendo usados, eles vão ser deletados. E isso também pode ser uma abordagem interessante caso a gente queira deixar apenas o que está realmente em uso, mas peço para que tenham cuidado quando isso for rodado, para que tenham uma observabilidade, para que tenha um teor crítico também, para que a gente entenda o que de fato a gente está rodando. E aí, na imagem anterior, eu mostrei para vocês que a gente tem um nível de log. Nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês os níveis mais comuns de log, né? Dependendo da ferramenta que a gente utiliza, tem na verdade, nomenclaturas diferentes. O Log4j tem nomenclaturas diferentes. A biblioteca de Log4j tem nomenclaturas diferentes. Mas os mais comuns são esses, né? A gente tem debug, que são eventos granulares específicos. A gente quer apenas... O debug e o info, na verdade, são níveis que são utilizados geralmente a nível de desenvolvimento, né? Um pré-prod ou algo do tipo, mas quando você está em produção mesmo, não é indicado ter esses logs justamente para que não polua, né, o conteúdo que vai ser lançado ali no seu servidor. Mas a gente também tem outros níveis, como o info, warning, error e o fatal. Esses são os níveis de severidade e que vão mostrar para você a saúde do seu sistema. Essa imagem ela está um pouco mais interessante, que ela vai mostrar a partir do nível de severidade como que o serviço ele vai estar se comportando com a informação que está sendo transmitida, né? Então, o warning ele vai conter não só informação de warning, mas ele também é um nível que vai conter informações de erro e o fatal. O fatal vai conter apenas o fatal. E o all vai ser, como a gente diz aqui em Recife, banda voou, ele vai conter toda a informação. Então, o máximo de informação possível para eu lançar no meu servidor, ele vai lançar. E aí, possa ser que tenha informação demais, porque às vezes menos é mais, e com menos informação a gente também consegue extrair algo importante que faça com que a gente consiga analisar um caso que a gente está trabalhando. Mas caso não seja o suficiente, a gente vai aumentando o nível. Dentro da nossa aplicação, quando a gente está desenvolvendo, a gente coloca alguns debugs que não são como easter eggs, mas são logs específicos que não estão dispostos, que a gente consegue debugar, tem uma informação um pouco mais necessária. Como exemplo, eu posso dizer para vocês de algo que eu trabalhei com um breaker, né, um circuit breaker que eu trabalhei que se chamava Hystrix. Para poder debugar a informação, eu precisei adicionar vários logs de debug dentro das classes que estavam utilizando para que eu conseguisse, de fato, encontrar qual era o problema e solventá-lo e resolvê-lo, né? Mais algumas técnicas de diagnóstico que a gente consegue utilizar e, de fato, ferramentas que a gente consegue utilizar para que a gente faça esses diagnósticos, né, essa observabilidade do nosso sistema,
Como exemplo, eu posso citar aqui o Virtual VM, né, que ele monitora o consumo de CPU, ele visualiza o garbage collector, né, já que o garbage collector ele está em comunicação contínua com o JVM. Apenas dizendo um parênteses, o garbage collector ele tem uma performance única, ele é bem interessante quando a gente está trabalhando com aplicações Java, mas às vezes ele requer uma adaptação, uma mudança e a gente trabalha com análises, observa e monitora as análises dele, os índices dele por meio dessas ferramentas, Visual VM ou outras que eu vou trazer aqui. E a gente consegue fazer a mudança dele pontualmente dentro de um arquivo no nosso servidor web, mas dentro do Visual VM a gente consegue ver como o Garbage Collector em si está se comportando, né? O Garbage Collector ele atua em duas frentes, né, principais, assim, resumidamente. O Garbage Collector ele vai estar verificando quais são os objetos que ainda persistem no meu sistema e ainda precisam persistir e mover ele de um canto para o outro. Eu vou falar quais cantos são esses. E ele vai apagar os objetos que não estão mais sendo utilizados. Por isso que a gente precisa manipular ele da melhor forma para que evite manter objetos em memória e evite manter objetos que consumam a memória e os objetos vão estando ali e ele pode ser um espaço de memória pequeno, mas que em grande quantidade, se não trabalhado da melhor forma, eles vão se acumulando e pode dar um out of memory. Ele consegue, o Visual VM também, gerar thread dumps, fazer o monitoramento de classes, fazer análise do metaspace, né, que são informações que são necessárias logo na inicialização da minha JVM. E o histórico de monitoramento, ele consegue gravar e revisar histórico de métricas. Então, todas essas features aí estão encorpadas dentro do Visual VM. Dentro da imagem aí vão ter basicamente os espaços que a JVM ela se divide, né? Como vocês podem ver, a gente tem os mais comuns e os mais importantes são o hidden e o old generation space, que são os espaços onde a JVM vai colocar os objetos criados, e o old generation, que são os espaços que a minha JVM vai colocar os objetos que estão há bastante tempo na memória e que eles precisam continuar. E aí, quanto mais o objeto permanece na memória, menos ele vai ser verificado se é necessário apagar. Outra ferramenta que eu posso trazer para vocês é o Glowroot. E aí, como diz no slide, ele é usado para monitorar a performance de aplicações e fornecer insights detalhados sobre tempo de resposta, identificar gargalos, e aí ele vai capturar transações, monitorar métricas em tempo de execução. Como um tempo de execução, ele vai monitorar o uso de CPU e as latências também que estão acontecendo durante o meu sistema. Eu também consigo gerar thread heap dump com ele. E a diferença do Glowroot para o Virtual VM, né, que é esse aqui, Visual VM, ele é que o Glowroot ele está encorpado dentro do meu servidor web, né? Então, quando eu baixo uma aplicação Liferay ou quando eu compilo uma aplicação Liferay, o Glowroot ele vai estar lá disposto na raiz do meu bundle. Para eu inicializar ele, tem um comando específico, mas eu consigo extraí-lo também e rodar. O Visual VM ele é geralmente utilizado a contexto de desenvolvimento ou algo menos que não esteja no contexto de produção, e o Glowroot ele já ele está mais encorpado para um contexto de produção, onde tem uma interface um pouco mais amigável, a gente consegue trabalhar ele de uma forma mais fácil, inclusive com a abordagem da Liferay de colocar ele dentro do meu bundle, faz com que tudo fique mais fácil, né? A gente só precisa de um comando. Todo o meu Catalina, ele está preparado para que identifique um Glowroot e o rode. Então, seria isso a proposta do Glowroot, né? A observabilidade de todas essas informações aí que eu trouxe para vocês. Ele consegue também ser restringido, sofrer uma restrição de horas ou minutos, e eu consigo dar um enfoque maior aos intervalos para conseguir dar um zoom, né? E conseguir entender melhor um, um momento específico de execução. E aqui a gente precisa agora
dá uma olhada mais em algumas ferramentas que eu trouxe para vocês, né? É uma parte mais prática de hands-on. Então, se vocês estiverem com o Liferay de vocês, seria interessante abrir e tentar executar também. Se tiver alguma dúvida durante a execução, pode dizer aí no chat, Anne me diz. Mas a gente vai fazer três coisas aqui. Eu queria trazer a análise de heap dump, mas ocorreu um probleminha que é de praxe, né? Então eu não consegui trazê-lo, mas o sobrepôs trazendo uma análise um pouco mais enfática sobre o Glowroot. Então a gente vai ver como o Glowroot se comporta inicializando o meu serviço Liferay e a gente vai conseguir também fazer uma análise de thread por meio dele e do network por meio do meu browser. Aí eu preciso saber se vocês estão vendo toda a minha tela. A gente está vendo os slides agora. A página Ok. do. Se eu mudar para cá, vocês conseguem ver minha ideia? Sim. Ok, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, dentro do meu. Isso daqui é o meu terminal, né? Eu tenho três abas aqui. Eu gosto de trabalhar com diversas abas, por mais que as pessoas gostem de é, trabalhar apenas com uma. Mas se tiver ruim para ver, me digam, por favor. Eu tô dando zoom aqui. Era isso que eu ia falar. Tem algumas. Eu acho que essa da parte Eu vou inferior focar nessa. esquerda tá bem pequena. Esse tá ruim de Ok, ler. tudo bem. Essa daqui a gente não foca. Deixa eu só ver Ok. se a gente precisa. Esse daqui eu acho que eu não vou precisar. Era eu tentando executar o Memory Analyzer, que a gente iria fazer análise do heap dump. Mas ele está dando problema. Eu já modifiquei a versão do Java para 11, para 21. Mas o Memory Analyzer, ele é a ferramenta que ele vai ser necessário para a gente poder analisar os nossos heap dumps, os nossos conteúdos com nossos objetos em memória. A nossa fotografia, né, dos nossos objetos, a gente inicializa esse Memory Analyzer, coloca esse objeto, né, é htop que chama, e aí a gente consegue analisar, mas ele está dando erro aqui, então eu vou fechar. Dentro do meu Tomcat aqui, esse daqui é o meu bundle master que foi compilado, eu vou executar o meu Catalina, só que ao invés do meu Catalina Run, né, que geralmente é o que é utilizado e que também é utilizado com a inicialização de um container Docker em uma imagem do iPhone específico, eu vou inicializar ele com um parâmetro de Glowroot. Esse parâmetro do Glowroot ele não é identificado pelo meu Catalina em si. Eu acho importante deixar ele já claro aqui, então eu vou abrir para vocês o setenv, né, que é o arquivo que vai estar lá no meu bundle. O Catalina, né, que é o comando que é inicializado, ele vai ter várias informações aqui. As informações que foram apresentadas anteriormente, elas conseguem ser resumidas aqui. Então, aqui, em questão de time zone, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é isso aqui. A gente consegue definir uma informação de memória mínima e memória máxima para o meu Liferay. Aqui ele está executando com 2 GB de memória. Eu consigo aumentar essa informação, consigo dizer que eu quero iniciar o meu Liferay com 5 GB de memória. E ele entende a abordagem de M ou G, né? Maximum Size e Maximum Metaspace Size. Todas as informações aqui vão ser passadas para a inicialização da minha JVM. No caso, para que a JVM entenda como é que eu quero inicializar o meu Liferay. Então, eu estou definindo um metaspace com um tamanho específico, um new size, taxa de sobrevivência, né? Uma média de sobrevivência para os meus objetos eu também defino aqui. Eu consigo passar aqui também como parâmetro default, que eu quero que um glowroot também seja sempre inicializado, mas a gente está passando o parâmetro glowroot para que ele entenda aqui embaixo, no próprio executor, né, nesse próprio arquivo shell, ele vai estar identificando que a gente está passando o parâmetro glowroot e que a gente quer que ele inicialize essa minha ferramenta para eu poder fazer análise de métricas. Por isso que eu estou passando ele como parâmetro, mas não que a JVM entenda ele em específico, tá? Voltando para cá, executando. Eita.
executando o meu Liferay, ele vai subir a minha aplicação, e aí a gente, inicializando o meu Glowroot, eu vou acessá-lo por meio de um link específico em paralelo ao que eu estiver usando o meu Lightshade XP, né? Essa minha versão, esse meu bundle é o Liferay mais atual. Então, as features que vão ser vistas aqui, elas são do Liferay 7.4, update 125. Ah, ok, já foi. O meu Liferay ele vai ser trigado e vai ser aberto automaticamente em uma página, e foi bem no momento que eu falei isso. Ah, então, a gente consegue aqui. O Glowroot, eu tentei abrir ele direto e ele dá uma página em branco, né? O Glowroot, como ele é um serviço de monitoramento, ele só consegue ser visto por meio de um usuário que tenha permissões específicas. Então, eu vou logar aqui com o meu teste, com o meu super usuário, né? O mini admin, digamos assim. Deixa eu ver se foi essa senha. Não. E aí, ao após logar no meu Liferay e eu der um refresh no meu Glowroot, a gente consegue ver que essa ferramenta ela vai estar dispondo para mim informações que eu consigo fazer uma análise de todas as transações, de algumas transações, de transações que estão acontecendo, né, de requisições que estão sendo feitas, de erros. Eu consigo ver também o consumo da minha JVM, eu consigo ver, criar restrições específicas para o meu Garbage Collector. Desculpa, galera. Ah, e eu consigo também criar um reporte específico que dentro de um período que vai conter várias informações, né? Dando um contexto específico de um time zone, caso seja um time zone diferente. Ah, mas dentro das transações aqui eu consigo ver vários counters, né? Referentes à renderização de arquivos JSP, caso eu esteja, por exemplo, com um web content que tem um JSP. ah, eu consigo ver se estão sendo feitas requisições para o meu database com JDBC query, se eu estou utilizando Hibernate, né, para poder fazer a execução do meu serviço. E aqui, deixa eu ver aqui, na minha JVM, eu consigo, uma vez que os contextos anteriores explicados, eles estão em concomitância com a JVM, eu consigo gerar thread heap dumps aqui, ah, e forçar o meu garbage collector a ser rodado, né? Ah, uma abordagem paralela, né, e similar ao que a gente vê aqui na Server Administration quando a gente pede para o meu Garbage Collector ele ser rodado, né, e forçando o fluxo de execução dele, uma vez que ele tem um tempo que a gente vai definir. Então, se eu quero que ele gere um heap dump, e eu quero que gere em qualquer lugar, eu vou pedir para gerar um heap dump nessa minha pasta do Tomcat mesmo. Não é o mais indicado, né? Vai poluir o meu ambiente, mas eu quero que gere um heap dump nessa pasta em específico. Então, aqui ele vai dizer que isso pode segurar, né, a JVM por um momento enquanto o heap dump é gerado, né, já que vai consumir um pouco mais da memória, e fazendo uma alusão em um contexto, um paralelo com aquilo que foi falado no começo da apresentação, todos os processos que vão estar sendo executados, eles vão dar um pause pontual e vão dar prioridade para a execução desse meu heap dump. E aí, esse meu heap dump, como é um clean bundle, né? Como é um bundle mais limpo, ele vai ser gerado com esse nome aqui. Geralmente, um tamanho do arquivo é esse mesmo. Então, a gente consegue. Eu falei HTOP, né? Mas é uma extensão HProof dos meus conteúdos. Então, eu pegaria esse HProof, colocaria dentro do meu Visual VM e aí conseguiria fazer uma análise um pouco mais específica do meu heap dump. Já no thread dump, se eu pedir para que
Se eu entrar aqui nessa aba de thread dump e der um refresh, ele vai gerar um thread dump das threads que estão acontecendo do meu sistema nesse momento, né? Como vocês viram, é uma fotografia e aí a gente consegue ter uma análise aqui bem direta das threads. Então o que é indicado, e eu vou mostrar para vocês que a equipe de suporte aqui indica, né, que seja feito durante o processo de debug e no processo de análise mesmo de um Liferay, né, eles pedem que gere vários thread dumps consecutivos, mas dentro de um intervalo de tempo de 5 minutos. Se se um thread dump ele for gerado aquém esse tempo, é, de pouco vai nos servir, né? Porque um thread dump ele serve para a gente conseguir ver a retenção do thread, se tem alguma informação que está sendo retida durante a execução, se tem algum serviço que não está respondendo em uma thread, ela está stuck, ela está pausada ou está dependendo de outra. E se a gente demorar demais, possa ser que essa informação ela já tenha seguido seu fluxo, ela já tenha se destravado, mas em um tempo ainda anormal. Então, a gente consegue dizer diagnosticar que uma thread está retida quando ela está dentro de um intervalo de dois arquivos, né? Se cada arquivo de 5 minutos, se uma thread tinha um comportamento, tinha uma queue em específica, né? Dessa estrutura e após 5 minutos ela continua nessa estrutura, isso é um indicativo para a gente de que muito provável de que algo durante esse fluxo de execução ele está travado. Essa thread aqui são geralmente utilizadas pelos sockets, que são as interfaces mais baixas, né, para comunicação entre servidores de um servidor web. Então, elas vão ter esse contexto mesmo, eles vão estar sempre nesse contexto de escutando, né, lendo alguma informação. Ah, a gente vai ter threads comuns também. Então, tem muitas das threads aqui, como eu estou na aplicação limpa, muitas das threads elas sempre vão estar no contexto. Não vai ter muita informação aqui, mas caso vocês queiram gerar um thread dump e tenha algo retido durante a execução do seu serviço, vocês venham nesse Go Root e vocês conseguem ver uma thread em específica, qual a informação que está retida, e após 5 minutos gera novamente e vai criando esse contexto de 5 minutos. ah, para que a gente consiga observar, né, como é que está todo esse fluxo. E aqui a gente consegue exportar. Eu acho muito útil o Glowroot, já utilizei também para alguns fluxos de execução durante a resolução de bugs na Liferay. Passando de thread heaps, a gente vai agora para o hard dumps, né? O hard files. Então, durante o processo de execução da minha life em si, eu consigo criar, por exemplo, um forms. Na verdade, o forms ele está em desuso, né? A gente vai, na verdade, está entrando em desuso. Então, vamos gerar um object aqui em específico. Está carregando. Deixa eu fechar minha JVM aqui. Possível, não precisa. E o meu object, eu vou gerar um novo objeto aqui. Dentro do meu flow, eu preciso colocar um field. Preciso dizer para criar um custom field, um custom object, eu preciso adicionar um field, né? E aí, depois de eu criar, eu já poderia colocar isso aqui em paralelo. Durante a execução de todos esses. Peraí. Durante a execução de todos esses passos, a, a gente vai ter algumas execuções, né? Então, se eu vim aqui em Field, Actions, vocês podem ver que vai ter bastante execuções aqui. Deixa eu dar um zoom aqui melhor, porque, ok. Se eu vim aqui em Actions, eu vou trigger um action com after add do standalone. Não.
Update object entry. O meu fluxo de execução aqui, que foi disposto do meu DevTools, né, que é a ferramenta que o próprio browser disponibiliza, qualquer browser, a gente consegue ver que tem várias chamadas aqui, seja ela de conteúdos específicos CSS, ou arquivos CSS, ou arquivos de fluxo, de execução mesmo do front-end, como JavaScript. A gente tem requisição para o back também. A gente consegue ver o status code, a saúde, né, da minha requisição. Se ela aconteceu, se o problema está do erro do cliente, se foi erro do lado do cliente, se foi erro do lado do servidor, dependendo do status code, né, do HTTP. Ah, mas essa informação aqui ainda não é o RAR, né? O RAR ele vai ser um conteúdo gerado a partir de toda essa execução aqui. E para isso a gente precisa apertar esse botão aqui de Export RAR. Eu falei para vocês que a gente consegue ver também a velocidade de conexão também para ver se não tem nenhum gargalo, também para ver se não tem nenhum problema de conexão. Então a gente consegue simular também um slow, uma internet um pouco mais lenta. ah, e aí as requisições elas ficarem um pouco mais difíceis para acontecerem. Se eu fizer uma execução, possa ser que demore. Então eu vou gerar um RAR com esse meu conteúdo mesmo. E esse meu RAR, ele pode ser, eu vou colocar generated log. Ele vai estar na minha pasta de mi, na verdade vai estar na minha pasta de dev. Ele já entrou na minha pasta de dev. Vou colocar. E aí, após, caso eu precisasse analisar um RAR de uma outra pessoa, eu quisesse ver o fluxo que uma pessoa ela estava tentando seguir, a gente consegue também criar uma análise um pouco mais investigativa e ver também o fluxo de páginas que as pessoas estavam seguindo, para a gente conseguir entender da onde estava indo, para onde estava ir, o que é que está acontecendo, se está sem uma resposta do meu servidor. A gente importaria esse RAR, então importaria nesse botão aqui. Vocês podem ver que já tem o arquivo RAR, ele é bastante mais leve comparado ao arquivo de RIP, né? E aí a gente consegue importá-lo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Eu vou abrir uma outra página, essa página que está em branco. Se eu abrir o meu inspect aqui, na aba de network, ele não vai conter nada. Mas se eu vir no meu import car file e importar esse lifelog, a gente vai ver toda a pilha, né, de execução. Na verdade, não é pilha, são requisições que são feitas para que a execução aconteça, e eu consigo ir para uma página específica, consigo ver a informação que estava naquela página de uma maneira não amigável, mas aí a gente, para um contexto de debug, é interessante, né, porque quanto mais informação é melhor em alguns casos, e aí a gente consegue analisar várias informações, né? A gente mostrando aqui para vocês que eu não vi que ele mudou aqui, mas o nível de network também foi mudado. No Slow 3G, a gente conseguiu ver que a velocidade ele estava um pouco mais lenta, as requisições demoraram. ah, as requisições demorariam se acontecesse. E aí, para a parte de RAR, eu acredito que seja isso. Deixa eu voltar para cá. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês um facilitador do própria JVM, né? Para a gente não precisar ir para o Growroot, para a gente precisar gerar um heap dump, a gente consegue também executar isso de maneira manual no próprio terminal, né? Digitando. E aí, para isso, a gente precisaria fazer esse comando aqui em específico. O JMap é um comando que já vem quando você instala o JDK, né, o Java Development Kit. A gente precisa dizer as configurações de dump que a gente quer, o nome do arquivo que vai ser gerado, esse arquivo ele vai ser gerado na raiz que eu estou no momento, e esse número, essa numeração aqui no final, ele vai ser o PID
do processo da Liferay, né? Então, se eu utilizar o JPS para ver os processos que estão acontecendo no momento, e considerando que a Liferay seja esse aqui do Bootstrap, a gente consegue gerar um arquivo na raiz aqui, como eu estou na raiz, passando esse PID. Eita. E aí, esse meu dump ele vai ser gerado e consegue ser analisado em diversas ferramentas. Vou dar um comando para poder ver. E como vocês podem ver, o meu arquivo hproof, como é a extensão do heapdump, ele foi gerado. Ah, e o tamanho dele é grande mesmo, comparado aos threads e do RAR files, mas essas informações são extremamente úteis para a gente ver um vazamento de memória, que é um dos problemas que mais acontecem nas aplicações, né, nas diversas aplicações computacionais, e que precisa de uma atenção extra, né, que a gente precisa também entender um pouco melhor para evitar, né, trabalhar de maneira não apenas reativa, mas também preventiva. Voltando aqui para a minha apresentação, ah, finalizando já, mostrando o Memory Analyzer. Deixa eu voltar aqui. O Memory Analyzer ele trabalha dessa forma. Quando eu importasse o arquivo hproof, ele estaria disposto dessa forma. Ele mostra as partições, né, que são feitas dentro da JVM, ah, da memória alocada da minha JVM, memória alocada do meu computador para aquela aplicação, como eu mostrei para vocês no meu Catalina, no meu servidor web, eu defini que seriam 5 gigas, então seria uma partição aqui de 5 gigas. E aí, como essa daqui não foi uma imagem gerada pela minha execução, ela não está com aquela configuração agora, de 5, mas há uma divisão aqui, a gente consegue ver que tem um grande consumo desse objeto, um consumo menor desses objetos, desses dois outros objetos, e esse objeto seria o que inicialmente seria analisado. O próprio Memory Analyzer ele dá uma interface bem amigável, bem interessante, intuitiva também, que você consegue debugar os objetos, né? Não debugar, mas você consegue ver os objetos que foram tirados naquele momento. E você também consegue verificar se um objeto ele está realmente vazando, se um objeto ele não está sendo apagado, se no final das contas você não está rodando nada, ou se e você está em um baixo período de uso da sua aplicação dentro da sua empresa, e você quer fazer uma análise de heap dump para ver se tem algum objeto ainda lá, e você verifica que tem um objeto, você é indicado que você faça uma análise ou limpe com o Garbage Collector, mas que é esperado que o Garbage Collector faça esse trabalho de limpeza dos objetos. Esse daqui é um caso de memory leak, né? Onde a gente vê que um objeto ele está de fato consumindo bastante memória, ele está retendo bastante da minha memória, por mais que sejam em megabytes, a gente vê também que tem um consumo alto. E no JMap aqui a gente já viu que a gente consegue gerar um heap dump para poder fazer essa análise de memória pela própria JVM. E o melhor caso seria esse, né, onde a gente tem um grande espaço de memória que não foi alocado pelos objetos, mas quando a gente vai para uma aplicação em produção, a gente vê que não é dessa forma, mas que o melhor caso é que ele não chegue a um alto consumo de memória, e se sim, que ele escale, né, que a gente trabalhe aqueles parâmetros para escalar, a gente trabalhe com o tuning também da JVM, desculpa, e que a gente também consiga fazer uma configuração da melhor forma para que a aplicação ela rode lisa, né. Aqui eu trouxe para vocês alguns arquivos que foram escritos pelos desenvolvedores e por pessoas na internet. Aqui tem um arquivo, aqui tem as duas documentações oficiais que são utilizadas para geração de thread e heap dumps pelo meio do suporte. Caso alguém tenha dúvida de como gerar Rafael para poder identificar casos e capturar thread dumps, aqui também tem como fazer isso. Eu trouxe bastante conteúdo de como gerar thread dumps. Mas eu acredito que dessa forma a gente consiga analisar conteúdo suficiente para que a gente evite uma guerra intergaláctica. Eu não sei vocês, mas eu me sinto um pouco mais seguro quando a gente tem log inserido no contexto. É isso, pessoal. Muito obrigado. Preparado?